7 questões para pensar. Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre isso, porque hoje eu vou falar aqui 7 questões importantes, sérias e decisivas para que tanto você como eu possamos pensar a respeito delas. Porque elas têm a ver com a nossa vida para com Deus e para com o Senhor Jesus. A quem nós devemos lealdade, a quem nós devemos viver em verdade, a quem nós devemos tributar toda honra e glória a eles. Sim, então nós devemos ser questionados às vezes, porque às vezes uma questão que é colocada para você e para mim pode nos fazer cair na real, pode nos fazer cair em si, pode nos situar na verdade que Deus aprova e concorda. Verdade pela qual devemos viver, devemos praticar. Não devemos adorar a Deus, ou melhor, não devemos honrar a Deus da boca para fora. Porque quem honra a Deus com os lábios, mas o coração dele está longe de Deus, ele está adorando a Deus em vão. Isso acontecia com um rei, se não me engano era Amazias, que ele servia a Deus, não porém com interesse de coração. Então, ele honrava ao Senhor com os lábios, mas o coração dele estava longe de Deus. Hoje existem muitas pessoas assim, pessoal. É verdade. Então, se existem pessoas assim, é preciso mudar. É preciso que entre você e eu, para com o nosso Deus e Pai, exista uma exclusividade total e não parcial. O nosso coração para com Deus tem que ser inteiro e não parcialmente. Ele não quer isso. Ele quer que o nosso corpo, alma e espírito estejam nele totalmente. Então, nós devemos saber disso. Nós devemos viver assim. Porque é só dessa forma que iremos conseguir agradar a Deus. Amando a Ele acima de todas as coisas mesmo. Inclusive nós mesmos também. Então, essas 7 questões são importantes. E essas 7 questões estão baseadas num texto que está aqui na segunda epístola de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, onde está escrito assim, ó: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A palavra-chave aqui deixa eu ver aqui. A palavra-chave aqui é exclusiva de Deus. A palavra-chave aqui é exclusiva. Então, existe um povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora, esse povo de propriedade exclusiva de Deus está vivendo totalmente exclusivo para Deus mesmo? Ou existem outras coisas que, digamos assim, as pessoas dão prioridade, dão preferência, dão mais valor a coisas efêmeras e passageiras do que a Deus? Será que isso não está acontecendo no meio desse povo hoje? É preciso parar de pensar a respeito disso. É por isso que essas 7 questões têm essa palavra: exclusivo ou exclusiva. Então, eu vou ler aqui agora essas 7 questões e eu espero que você responda cada uma delas para si mesmo, assim como eu também devo responder elas para mim mesmo, para chegar a uma conclusão, para que essas questões possam me arguir a respeito disso.
Porque tem que se encontrar uma resposta eficaz, que aplicada em minha vida, me leve a viver de forma exclusiva para Deus. Não da boca para fora, mas de fato e verdade, com sinceridade. Esse é o procedimento correto do povo de Deus hoje. Viver exclusivamente para Deus, e não para si mesmo, e não para outras pessoas. Ou outras coisas também. Então, a primeira pergunta aqui, que são 7, a primeira pergunta é: a inteireza do seu coração está exclusivo para o seu Deus e Pai hoje? A segunda pergunta é: será que aquilo que você busca e pensa é algo exclusivo às coisas lá do alto, onde Cristo vive? Ou você dá um jeito de buscar e pensar nas coisas que são aqui da terra? A terceira pergunta é: será que você dá prioridade exclusiva ao pastor, ao bispo de sua alma, a quem você se converteu, e ao apóstolo de sua confissão, que é o Senhor Jesus? Ou você coloca outro pastor, bispo e até apóstolo no lugar dele? A quarta pergunta é: será que hoje você já se envolveu em tantos negócios desta vida que o seu objetivo exclusivo já não é satisfazer aquele que um dia te arregimentou, que é o Senhor Jesus? A quinta pergunta é: será que a exclusiva casa espiritual edificada em Cristo, que é você, é suficiente para Deus habitar? Ou será que é preciso acrescentar um mais para justificar a construção de templos feitos por mãos humanas, que muitos hoje dizem que é a casa de Deus? A sexta pergunta: será que a suprema riqueza da exclusiva graça de Deus é suficiente para você? Ou você tem que anular a graça para ainda estar sob a lei mosaica, que para a sua vida é um jugo de escravidão? E a última pergunta, a sétima, é: será que hoje você tem vivido exclusivamente em tudo para o inteiro agrado do Senhor Jesus? Ou você tem agradado a homens? Porque quem procura agradar a homens não é servo de Cristo. Então, essas são as 7 questões, muito importantes, sérias, tanto para você como para mim. Agora, cabe a você e a mim respondermos essas questões para nós mesmos, para que possamos encontrar sete respostas satisfatórias que podem mudar o nosso modo de viver. Porque o povo de propriedade exclusiva de Deus tem que viver em exclusividade para com Deus, para com o Senhor Jesus também. Sempre sendo guiados a toda a verdade pelo Espírito da verdade. Esse é o propósito, o objetivo de todos aqueles que hoje estão em Cristo. Porque é necessário amar ao Senhor Jesus sinceramente. Não pode haver falsidade. Não pode haver hipocrisia nessa questão. Não podemos nos enganar a nós mesmos pensando que estamos certos quando estamos errados. E se estamos errados, temos que nos purificar dos erros, totalmente, para acertarmos. O Senhor Jesus quer que você acerte, quer que eu possa acertar também. Esse é o nosso objetivo. Não podemos viver deliberadamente em pecado, ou seja, não podemos viver deliberadamente errando, de propósito mesmo, intencionalmente. Não podemos fazer isso em tempo algum. É errado fazer isso. Ninguém pode ser induzido ao erro a esse ponto. Ninguém pode ser enganado a esse ponto. Ninguém pode inculcar na sua mente que isso é certo.
porque isso é totalmente errado. Todo o ensino do Senhor Jesus, todas as santas palavras dele, toda a sua doutrina tem o objetivo de levar o homem a viver exclusivamente para Deus sempre. Então, nós devemos nos empenhar em fazer isso, com diligência cada vez maior. Porque dia após dia temos que ir nos aperfeiçoando, porque o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito. Então, se você e eu queremos ser perfeito, como perfeito é o nosso Pai Celeste, temos que dar razões e motivos para que isso aconteça de fato e verdade. Temos que praticar coisas que possam contribuir para esse aperfeiçoamento. E não ficarmos nos enchendo de coisas que não contribuem nada para a nossa perfeição. Essas coisas são os erros. E é desses erros que temos que nos purificar hoje. Temos que purificar nossa consciência de obras mortas, obras erradas, obras inúteis, profanas, obras inconvenientes, sujas, imundas. Então, é preciso que possamos nos limpar disso completamente. Limpar de toda essa sujeira que, infelizmente, só contribui para o mau resultado de não vivermos de forma exclusiva para com Deus. Então, o povo de propriedade exclusiva de Deus hoje tem que entender isso de uma vez por todas. Porque nas Escrituras existem vários textos com o objetivo de fazer com que possamos viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus em todo o tempo. Em nosso modo de pensar, de falar e de agir. Tem que ser irrepreensível, tem que ser exemplar, tem que ser referência. Principalmente ao ponto de vista de Deus, porque Ele tem que olhar para nós, para cada um de nós, e ver que nós estamos nos esforçando para fazer isso. Esse esforço tem que ser algo que tem que partir de você e de mim, constantemente, dia após dia. Porque enquanto vivemos neste mundo, vamos estar expostos, vamos receber o assédio. Algo sempre vai tentar nos cercar, vai tentar nos contaminar, vai tentar nos levar ao erro. Mas é preciso resistir fortemente. Essa resistência tem que partir de você e de mim. Resistir ao pecado. Resistir e não dar lugar ao diabo em tempo algum. Então, quanto mais fizermos isso, estaremos cada vez mais vivendo ou aprendendo a viver ou construindo uma vida que possa agradar a Deus e principalmente ao Senhor Jesus. Então, essas questões são importantes, pessoal, são coisas sérias. Não podemos brincar em tempo algum. A vida em Cristo não é brincadeira, não é fantasia, não é algo que devemos viver de forma inconsequente, na bagunça. Não. Pelo contrário, é preciso viver a vida em Cristo com seriedade, com fé, com obediência, com lealdade, com firmeza, principalmente na verdade. Então, cada um de nós hoje temos que entender isso. Por quê? Porque a vida em Cristo, ou melhor, a vida para Cristo exige exclusividade, exige abnegação, renúncia, desprendimento. Temos que nos desprender de muitas coisas, renunciar a muitas coisas. Porque, como o próprio Senhor Jesus disse, aquele que ama algumas coisas mais do que Ele, não é digno dele. Se você ama o seu carro, o seu emprego, o seu dinheiro, os seus filhos, sua esposa, seus pais,
mais do que o próprio Senhor Jesus, você não é digno dele. Para você ser digno dele, você tem que amar a ele acima de todas as outras coisas. Então, ou seja, você e eu devemos amar a ele sinceramente, de verdade mesmo. Além de outras coisas más que devemos fazer para que assim possamos conseguir viver para o inteiro agrado dele. Isso é importante. Então, essa é a mensagem de hoje. Eu espero que essa mensagem possa te edificar, possa te mudar em alguma coisa, possa abrir os seus olhos, fazer você enxergar. Às vezes é preciso fazer um check-up geral, uma limpeza espiritual na sua vida, para tirar toda a sujeira que está te estragando, todo o fermento que está te levedando, todas as impurezas que estão contaminando a sua visão, o seu modo de pensar, de falar e de agir. Porque essas coisas não contribuem nada para o seu aperfeiçoamento. Pelo contrário, elas só vão cada vez mais te deixar na imperfeição. E você não pode se conformar com esse tipo de coisa. Você não pode se amoldar a essas situações. Você não pode se acostumar com isso como se fosse algo comum e normal. Então, isso serve tanto para você como para mim hoje, no século XXI. Porque hoje, no século XXI, nós não podemos ser como a igreja de Laodiceia, que dizia que estava rica e abastada e não precisava de coisa alguma. Principalmente se referindo ao próprio Senhor Jesus. Quando uma igreja chega a esse ponto, ela está totalmente arruinada, totalmente estragada, está desfeita. Será que muitos hoje não estão nessa condição? É preciso parar e pensar nisso, porque ainda há tempo da igreja se endireitar, ainda há tempo da igreja retornar à sensatez, se purificar desses erros. Então, isso é importante a se pensar hoje. É por isso que eu trouxe essas 7 questões aqui com esse objetivo. Parar e pensar e analisar cada uma dessas questões para ver se estamos errando. Porque se estivermos errando, é hora de acertar. O Senhor Jesus quer uma igreja que acerte. Uma igreja que seja humilde ao ponto de entender onde está errando. E não bater no peito e dizer que está rica e abastada e não precisa de coisa alguma. Com um orgulho e prepotência, com uma empáfia que não cabe à igreja do Senhor Jesus em tempo algum. Como aconteceu com a igreja de Laodiceia. Será que isso está acontecendo hoje? Possivelmente sim. Então, é hora de entendermos essa questão, pessoal. Não podemos brincar com esse tipo de coisa. O Senhor Jesus não veio aqui para brincar em tempo algum. E Ele, quando chamou você e a mim, não foi para brincadeira. Foi para coisa séria. Foi para pregar o Evangelho a toda criatura. E Ele falou outras coisas que nós devemos fazer com seriedade mesmo. Então, é hora de entendermos isso. Você não é mais criança. Eu não sou mais criança. Somos adultos. Temos as nossas faculdades mentais exercitadas para discernir entre o bem e o mal, entre o que é certo e o que é errado. Então, se essas 7 questões nos confrontam para discernirmos o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal, devemos pensar nisso, para que assim possamos praticar coisas que venham a fazer com que tanto você como eu possamos colher os bons resultados disso. Resultados, claro, que o Senhor Jesus vai aprovar e concordar. Então eu espero que a igreja hoje entenda isso, porque essa é a mensagem que eu queria deixar aqui, da parte do Senhor Jesus para a sua vida e para a minha vida também.
Então receba essa mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém.